Nós vamos continuar a nossa lição em Êxodo. Eu comecei a falar no capítulo 20, no versículo 12. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, capítulo 20, versículo 12. A gente começou a falar sobre o quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. E tenho certeza que todos nós precisamos de aprender mais sobre o quinto mandamento. Mesmo quem já passou da fase, talvez, de ser filhinho da mamãe e filhinho do papai, mas a gente tem o nosso Pai Celestial. E esse mandamento se estende até a nossa relação com Deus, né? Então vamos ler o texto. Nós tivemos a alegria de ouvir o Gustavo falando sobre o quarto mandamento, do descanso, do Shabá, santificarmos, lembrando da palavra santificar, é a palavra Kadesh, né, ou Kadosh, que é você separar algo para o Senhor. E quando o mandamento de honra teu pai e tua mãe vem logo em seguida, nós entendemos que a relação familiar também deve ser santa, né? Deve ser separada ao Senhor. E é isso que os mandamentos nos ensinam. No versículo 12 do capítulo 20 diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Quem não esteve aqui, domingo passado, pode acompanhar pelo YouTube, né, pela nossa gravação, mas nós fizemos uma contextualização mais ampla, não fizemos uma aplicação ainda do texto, e uma das coisas que eu acho que vale a pena repetir é que o quinto mandamento, na verdade, é o primeiro de 6 mandamentos direcionados à relação com o próximo. Então nós temos Deus falando aqui no Monte Sinai com Moisés sobre 4 mandamentos que orientam a relação com Deus. Então Moisés: não terás outro Deus diante de mim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não farás imagem de escultura, e guardarás o dia de sábado, o descanso, o 7º dia, para o santificar e para poder contemplar a Deus, a criação de Deus e ser uma bênção. E aí quando nós temos o quinto mandamento, é uma abertura para uma nova dimensão, né, de relação, que é você amando a Deus, honrando a Deus e servindo a Deus na relação com o próximo. E aí o quinto mandamento ele mostra onde começa essa relação com o próximo, na família, né? Então a base de toda a estrutura do povo hebreu é a família. Tanto que quando o quinto mandamento aparece, ele não aparece assim: olha, honra teu pai e tua mãe, cada um de vocês façam isso, individualmente. O mandamento, na verdade, assim como todos os outros, era um mandamento coletivo. E aí nós precisamos de fazer um exercício de nos deslocar culturalmente, temporalmente, para não cometer um erro, que na teologia nós chamamos de anacronismo, que é olhar para o passado e para o texto bíblico com as lentes modernas. Então, para mim e para você que somos modernos, é muito óbvio que Deus está falando para mim, né? Deus está falando, os mandamentos são para mim. E são, de fato. Mas quem recebeu esses mandamentos foi o povo. Deus estava dando mandamentos para um povo, para uma nação. Então, a lógica de funcionamento dos 10 mandamentos e de qualquer mandamento do Senhor é para que ela funcione coletivamente. É igual uma família, onde você tem um casal e cada um inventa a sua regra de viver, né? Um acorda 6, outro acorda 10. Um come só legumes, outro come só carne. Aí o outro gosta de passar a noite acordado, outro passa... Meu amigo, esse casamento ele tem um timer de quando ele vai acabar. Porque o matrimônio é para os dois, e o matrimônio é um exercício espiritual que faz 2 pessoas cada dia mais convergirem em uma só. Infelizmente, no meu casamento, eu era o sonâmbulo, né? Dormi meia-noite, essas coisas. E no início a Bia dormia 9, 10 horas. Até que agora ela se converteu ao guismo, né? E tá difícil, porque ela acostumou a ficar até tarde. Só que assim, eu durmo meia-noite, mais 7, se precisar acordar até 6, eu acordo. Mas a bichinha precisa de mais horas de sono. E, inclusive, eu vi uma pesquisa esses dias que as mulheres, especialmente as mães, precisam mesmo de mais horas de sono. É biológico, né? Que Deus me perdoe por todos os meus julgamentos que eu já fiz. E aí, bagunça a família. Imagina uma coisa tão simples como essa. Então, as regras domésticas, elas precisam de ser seguidas por todos. O Adriano é pai de 3 filhos, né? Mas ele tem 2 morando com ele, e não dá para cada um seguir uma regra. Então Deus estava dando um mandamento
que era para toda uma nação, para todo um povo. E aí, quando Deus diz, honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, é para que o povo tenha vida longa na terra. Eu falei isso na aula passada, mas eu estou só retomando. E o povo vai ter vida longa na terra, tanto por uma intervenção sobrenatural e milagrosa de Deus, que já havia sido manifestada na peregrinação desse povo pelo deserto, que nem os sapatos, nem as roupas gastavam, e o povo viveu até chegar a ver a terra, mas morreu antes de ver a terra porque foram desobedientes, né? E aí, gente, nós precisamos, eu gosto de uma frase que o pastor Luiz Saião fala, que nós precisamos de olhar para a história hebraica com a mente hebraica. Nós olhamos, às vezes, para esse texto aqui com a nossa mente ocidental. E, assim, eu, como professor de música, a gente estuda muito a origem grega da nossa civilização, da nossa cultura, e a música, que a nossa música é grega. Como que a gente deixa tudo dualista, né? Tudo. Tudo na nossa vida, ou é preto ou é branco, ou é 8 ou 80, ou é vazio ou cheio. E dentro da lógica hebraica, da narrativa hebraica, existe toda uma dinâmica de você viver a experiência. Então, honrar o teu pai e tua mãe vai trazer, consequentemente, uma sociedade mais organizada. Filhos que honram pai e mãe obedecem, e por obedecerem pai e mãe, aí eu falei aula passada sobre isso, né? Eles vão estar se relacionando com os primeiros médicos, os primeiros policiais, o primeiro juiz e o primeiro advogado, às vezes é o pai e a mãe, e assim por diante. E quando ele passa a se relacionar com a esfera social, ele está treinado, ele está preparado, ele leva essa submissão às autoridades, esse respeito e essa honra para fora do arraial, para fora da sua família, né? E às vezes para fora da sua própria tribo, e Israel começou a levar isso para outras nações. Nós vemos que antes do livro de Êxodo, nós já víamos, né, um exemplo de um filho bem criado, apesar dos pesares, apesar de Jacó e Rebeca, Jacó e Raquel terem os seus vacilos, mas José era um garoto exemplar, né? E abrindo um parênteses, né, tem famílias que é assim, né? A família dá todo mau exemplo, mas falar igual o Mano Brown, às vezes no lixão nasce flor, né? Porque brota um dos meninos que o menino gosta de ler, de estudar, e é obediente, e é tranquilo, e faz as coisas direitinho, aí é um milagre. Porque Deus é soberano, irmãos. Nós não somos clones, né, dos nossos pais. E Deus intervém às vezes e tira diamantes preciosos de ambientes que nós achamos muito hostis. E o inverso também é verdadeiro, né? Às vezes a família tem tudo para sair uma joia rara ali e sai um carvão ainda que vai só a vida que vai tirar um diamante daquele carvão. E aí quando a gente entende isso, aí a gente pode seguir no texto, que o mandamento é coletivo, que o povo inteiro tinha que honrar pai e mãe, por causa de honrar pai e mãe, eles sofreriam, na verdade, viveriam essa prolongação da vida e a prosperidade na terra por causa da intervenção sobrenatural de Deus, porque ele honraria quem desse honra e por causa da consequência natural das coisas. Um povo organizado, em que as famílias são estruturadas, em que as famílias são bênção, em que as famílias funcionam, toda a tribo funciona. Tanto que as leis são pesadas para o filho rebelde. Quando aparecia um filho rebelde, a Bíblia diz, se tiver um filho desobediente, que é contumaz, que é teimoso, que não ouve, que repete o erro. E olha só, gente, a gente não está falando de criança aqui, tá? É quando ele já é grande, maior de idade. Isso é pesado que eu vou falar, mas lembre que aqui é a idade do bronze ainda, né? A gente está milhares de anos de distância. Esse filho era levado na porta, na entrada da cidade, e era o quê? Apedrejado. E aí, inclusive, tem muitos teólogos que dizem que o mandamento ele era propositivo, como que algo para intimidar, que não se tem muitos relatos de que isso aconteceu. Sabe, quando você coloca o sarrafo lá em cima, ó, se você pisar na bola, mano, você vai lá para a cidade ser apedrejado. E que se houve algum caso, são raríssimos os relatos, mas que a evidência é de que o próprio mandamento já imprimia no coração o temor, o medo. Cara, eu não vou ser o primeiro a ser apedrejado na frente dos meus pais. Então era meio que uma prevenção de um mal por meio da lei. Dito isso, irmãos, nós podemos seguir no texto entendendo que os filhos honram os pais, primeiramente, a gente fala, honrar o pai, fica meio que uma abstração, né? Honrar, fica, oh, meu pai, minha mãe, faz carinho no pai, abraça, aí quando o pai pede, oh, então lava o banheiro e tudo. Honrar o pai deve ficar venerando lá, né? Ali babá, abanando com...
primeira honra que a gente dá aos nossos pais é a obediência. E talvez por ser tão difícil obedecer, é que é um mandamento. Se fosse fácil, era um conselho, né? Tudo que é difícil, pessoal, fazer é mandamento, entendeu? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Por que é mandamento? Porque a gente quer amar todas as coisas acima de Deus, simples. Desde a nossa menor idade, a gente vai amar tudo, menos Deus. Fala, não, mas tem um gostosinho, um sentimento bom por Deus no coração. Pois é, mas é só isso, é só emocionalismo barato. Porque você não dá tempo para Deus, não dá sua energia para Deus, não dedica seus esforços para Deus, não gasta nada da sua vida com o Senhor. E não estou falando nem de ficar, né, o dia inteiro lendo a Bíblia, estou falando que amar a Deus se manifesta em ações de louvor, de gratidão, de serviço. Quem estudou o livro Celebração da Disciplina aqui? Né? Fala de várias maneiras como você se aproxima de Deus, não no sentido de que você conquista Deus, mas que você desentulha a sua vida para que você perceba Deus. Isso é amar a Deus. Você fala, cara, eu amo tanto ao Senhor que eu vou desentulhar a minha vida celebrando, vou desentulhar a minha vida adorando, vou desentulhar a minha vida servindo o próximo, vou desentulhar a minha vida, o que mais, gente? Estudando, vou desentulhar a minha vida jejuando. Diga, Lu. Tem um microfone? É. 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 Que venha à vontade. Quem é professor aqui entende bem isso. Principalmente a música, né? A música, a gente tem uma expressão que diz que a música é uma amante ingrata, né? Você abandona ela um dia, ela te abandona uma semana. Depende do instrumento. Porque dependendo do instrumento, ela te abandona um mês, né? Um ano. Então, você deixou um dia de tocar um instrumento, ele é uma semana de prejuízo, de regressão, sabe? Eu acho que algumas áreas do conhecimento são assim. E, por exemplo, quando você aprende a andar de bicicleta, é mais fácil, né? Agora, quando você é um atleta da bicicleta, aí é diferente. Quando você aprende a ler, ficar um dia sem ler, você não vai esquecer, né? Agora, tem algumas atividades que elas estão implicadas não só no saber dentro do cérebro, entendeu? É no como você faz com o corpo, como é que você faz com a sua energia. E a música é um exemplo muito legal, porque não tem como aprender música só vendo os vídeos na internet. Você precisa de pegar o instrumento e tocar, e repetir, e tocar uma coisa nova. E a vida com Deus, o evangelho, é mais ou menos isso, né? Você precisa de um dia praticar, e no outro praticar, e no outro praticar, até uma hora que vira automático na sua vida. Vira um hábito introjetado. Você já acorda, você acha que o dia não presta porque você não orou. Você fala, não, tem algo estranho nesse dia, né? Eu não orei. Mas isso demora a acontecer. Tanto que a gente fica o tempo todo como criança mesmo. A gente tem que aceitar que essa é a nossa realidade. Muitos de nós somos criança em várias dimensões da nossa espiritualidade. Porque se a gente passa um dia, uma semana sem orar, isso deve nos incomodar muito. É uma semana de prejuízos. Se não incomoda, é porque está na infância da oração. Se a gente passa uma semana sem meditar na palavra de Deus, tem que se incomodar muito. Se não te incomoda, é infância, gente. É porque assim, não tem como dourar a pílula, sabe? Falar, não, irmão, mas você é uma benção, você está maduro. Não, irmão, é fruto. Né? Não tem como falar contra uma ausência de fruto. A figueira que não dá fruto é cortada. Agora, desde que a gente reconheça com humildade a nossa posição diante de Deus, a gente pede, Senhor, me dá o hábito, né? E aí esse hábito vai vindo, e aí alguns hábitos, é legal a gente pensar que, por exemplo, eu gosto muito de comer, né? Não parece, né? Mas eu gosto. Mas é um hábito que envolve duas manifestações distintas, né? A da necessidade e a do prazer. Né? Então eu preciso de comer, mas eu também sinto prazer. Né? E hoje mesmo eu estava comendo um pãozinho com ovo, aí depois foi pasta de amendoim e mel. Nossa, uma delícia, né? Eu fico esperando a hora, eu já durmo pensando no café da manhã já. Porque é uma das alegrias da vida. Só que tem horas, por exemplo, que eu estou fazendo uns exercícios físicos, tem hora que eu tenho que comer mais, aí já começou a ficar ruim. Porque eu esqueço, eu não estou com vontade, não é mais por prazer, é porque eu preciso de manter ali, bater os macros, né? Como o Gustavo, meu coach, me fala ali. Tem que comer proteína. Né, Natan?
E é difícil. E aí, o que o Evangelho nos ensina? Que no início, realmente, os filhos pequenos são instruídos na disciplina, no hábito da obediência, porque dói mesmo, é a natureza, gente, não se espante com as crianças aqui gritando, fazendo birra, respondendo os pais, isso é o normal. O acidente é o Benjamin, né? Que obedece, que faz. Isso é um equívoco da natureza, cara. Uma criança que lê, olha o Hugo, o outro Cristiano postou outro dia que um moleque leu 20 livros. Gente, está errado. Isso aí é Isso não é normal, entendeu? Esse aí é o acidente do planeta Terra. Porque o normal do planeta Terra é a preguiça. O normal da humanidade é a falta de interesse. O normal da humanidade é o tédio, é você não querer nada, é a conservação de energia instintiva de todos os animais. Já viu como é que é cachorro e gato? Comeu, deitou. Você é assim, entendeu? Você só quer descansar e ficar lá, não, vou poupar energia. Seu cérebro sabe disso, então ele não vai querer gastar energia à toa. Vai ler, estudar, lavar banheiro, gente, lavar louça, antecipar a comida da semana e congelar, isso é um acidente. Isso aí é uma afronta à humanidade. Não é? Mas foi para isso que nós fomos chamados, para ser uma afronta à humanidade. E quando Deus fala assim, olha, honrar pai e mãe é um acidente de percurso, é uma afronta à humanidade. E é isso que vocês vão fazer. Vocês vão honrar pai e mãe, vocês vão viver diferente, vocês vão ver como o tempo vai render, como as coisas vão prosperar, como vocês irão crescer. Só que, infelizmente, a igreja de Cristo esqueceu, né, desse mandamento, e nós temos sofrido por isso. Nossa, eu fui fazer a catalogação dos versículos, só tinha provérbios, cara. Não sei se ele foi porque ele foi um mau filho, ou porque ele foi um cara que teve filhos complicados, ou as duas coisas, porque Salomão escreve. E aí, gente, resumidamente, por que os filhos devem honrar, respeitar e obedecer aos pais? Eu falei que honrar começa na obediência. A obediência é natural? Quem acha que a obediência é natural? Não é. Natural, pessoal, desde o Éden, é a desobediência. Antes do Éden, a obediência era natural. Desculpa, antes da queda, né? A obediência era natural. Tanto que Deus, quando fala para Adão e Eva, faz o seguinte, come de tudo, cara, só não come daquela árvore ali. Deus, era isso. Até o próprio homem falou, oxi, easy peasy, moleza, óbvio. O que eu vou fazer diferente? E eles estão lá todo dia obedecendo, que era o natural. Ninguém pensava, falar igual o Clóvis de Barros, né? A coruja xixia, sei lá, o cachorro late, o lobo uiva, o gato mia e a gente obedece, é isso, é o natural. Até que vem a desobediência, aí vira outro natural. Natural agora é a desobediência. E tanto que a intervenção de Deus na terra é para colocar essa nova regra que vai nos confrontar com a nossa natureza. Gente, é tudo tão... Não sei se é porque eu estou sendo superficial aqui, mas é tudo tão óbvio, não parece? Que aí Paulo fala que a velha natureza, a natureza humana e caída, ela milita contra as coisas do espírito. É por isso, porque o normal da natureza humana é o caos, é a desordem. Né? A desobediência, é o afastamento da ordem, é o afastamento de Deus, é a perturbação da vida. E as regras, os mandamentos, é para colocar as coisas no lugar. Por que você acha que quando você fala de Jesus e dos mandamentos de Deus para alguém, a pessoa se incomoda tanto? Porque esse é o normal, gente. Tem que ser assim. Se você fala de algo de Deus e do reino para alguma pessoa e ela bate palma e chora, aí isso é anormal, isso aí já é uma intervenção milagrosa. O normal é a pessoa te rejeitar, o normal é ela esbravejar com você, ela argumentar de todas as formas, com os argumentos mais rasos e profundos, para negar a Deus e fugir de Deus. Esse é o normal. Nós temos que aceitar que o mundo jaz no maligno e que o Deus desse século não é Jesus. O Deus dessa era é Satanás. Não foi Jesus que disse isso? A não ser que a gente pare de ouvir Jesus, né? E comece a ouvir o humanismo cristão, de não, todo mundo é bom, todo mundo tem Deus dentro de si, né? Enfim. Então, a obediência é o primeiro passo da honra. E a segunda maneira que os filhos honram os pais, mesmo os pais às vezes não querendo, é imitando. Né? Porque a obediência está muito condicionada ao que o pai fala, ao comando. Né? O pai fala, olha, faz isso, faz aquilo, eu preciso daquilo outro. E às vezes o filho pode até desobedecer. Mas uma coisa que o filho não consegue desobedecer, porque isso está no código da natureza humana, é a capacidade de imitação. É triste a gente constatar isso, mas muitas coisas que você faz hoje, comportamento, hábitos, vieram de imitação inconsciente e involuntária dos seus pais. E é engraçado que sua mãe, seu pai, ou quem te criou, vovó, tia, etc.,
reclamam, né, do que você faz. Só que você aprendeu com eles. Tipo, se o menino fala alto, aí você acha ruim, mas ele não nasceu falando alto. Ninguém nasce falando. Como é que nasce falando alto? Aprendeu com alguém, imitando. Porque você não deu um mandamento, ó, fale alto nessa casa. Não. Aí o menino fala alto, aí você fica, meu Deus, que grita. Ou então o menino não fala nada. Tem um motivo para isso, pessoal. Claro que eu não estou dizendo que é uma regra gravada na pedra. Às vezes a criança, o adolescente, aprende as coisas com outros parentes, na escola, com os pares, né? Mas inicialmente a criança ela vai absorvendo. E hoje a gente tem um problema que as referências não são mais só os pais e a família, né? A gente tem a internet, a televisão, os personagens de filme, série, desenho, que a criança vai pegando ali e tal. Mas basicamente quem ela interage, vê todo dia, são os pais. Tem uma palavra usada na sociologia, cunhada por um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, chamada hábitos. O hábitos é aquilo que você faz rotineiramente sem perceber, né? E isso vale para qualquer coisa. Por exemplo, realmente, tem famílias que as pessoas não têm a liberdade de sentar na mesa e pôr as coisas, né, a limpo. Fala, galera, vamos lá, hora de pôr as cartas na mesa. Tô achando isso ruim, isso não tá bom, quero mudar isso, você tá me incomodando nisso, eu tô chateado e tal. Aí o outro vai e fala, é quase... Isso só tem filme, eu acho, né, gente? Eu nunca vi uma família que faz isso. Enfim, talvez no céu, no grande banquete, vai ter lá, cada um falando. Isso é muito raro. E há famílias que cada um vai pro seu canto, né? E assim, eu outro dia estava conversando com a Lu e lá na minha casa acontecia muito isso. Meu pai chegava, esbravejava e falava, reclamava, se sumia a chave ou uma carteira, a culpa era nossa, entendeu? Vocês lembram aquelas sketches do YouTube de antigamente, do Havaiana de pau? É tipo aquilo ali. Eu aprendi que se a chave do carro some, a culpa é minha, entendeu? Se a carteira sumiu, a culpa é minha. E, cara, era terrível. Era um estresse, era uma gritaria, era um caos, era um desespero tão grande. Senhor amado, graças a Deus que essas coisas passam, né? E provavelmente meu pai repetia algo que meu avô já fazia, que eu já vi meu avô fazendo isso, entendeu? O pai dele, né? E isso vai passando, vai passando, vai passando. Outro dia eu conversando com a Bia, né, sobre a característica de algumas famílias negras, que isso é ignorado muitas vezes, mas é natural. Eu conheci a minha bisavó. Minha bisavó ela trabalhava num trailer vendendo comida perto do porto. E para ela não existia diferença entre segunda e domingo, entendeu? Para ela todo dia é igual. Isso é hábitos. Ela ganhou isso da mãe dela, que já era do ventre livre, que ganhou da mãe, que é o hábitos do escravizado de que quem disse que existe dia diferente, entendeu? É todo dia igual, todo dia de acordar cedo, de trabalhar. E quem disse que tem que descansar? Então a minha bisa, minha avó e minhas tias, quando elas descansam fazendo alguma coisa, entendeu? Fala, ixi, comida dos cachorros. Aí tá tudo limpo. Ah, eu vou plantar esses negócios aqui. Ah, não, agora eu vou lavar o banheiro de novo. E aí quando vai ver, é meia-noite, aí, não, agora eu vou ver uma novelinha, aí dorme. Aí 5 da manhã tá de pé de novo, segunda a domingo, e não reflete que isso é uma espécie de hábitos já herdado de uma prática de pensar assim, cara, se eu tiver parado, eu tô errado. Se eu parar meu tempo para ficar lendo, para ficar curtindo, isso está errado. Minhas tias não viajam assim de férias, ficar 30 dias. Não existe essa possibilidade. E é algo que assim... Só que assim, você vê, né, que o dia de festa também é o dia de festa. Aí chega um domingo, aniversário de alguém, ou sempre aniversário ou feriado. Não pode ser um dia aleatório, assim, não, eu quero descansar nesse dia. Não existe Shabá para minha família. Porque o hábitos não deixa, né? E não é refletido isso. Então, preste bastante atenção em como você vive, porque o hábitos ou o costume, né? Não é o costume que deixa... O costume do cachimbo deixa a boca torta, né? Então, seu filho repete. Glória a Deus que o Gustavo descansa um pouco mais que a gente, porque ele é um homem de Deus, eu estou querendo aprender isso, que a gente vai ver um Benjamim que descansa, em nome de Jesus. Porque obedecer e imitar é um código que Deus colocou no nosso coração. Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E nós imitamos porque essa é a nossa natureza. E não é uma escolha, falar, não queria que meu filho me imitasse. Aí problema se ele vai imitar outra pessoa, ele vai imitar os colegas, ele vai imitar a Marcha e o Urso, sei lá, vai imitar alguém. É natural a imitação, é a maneira de sobreviver no mundo, né? O comportamento aprendido é para você ser validado socialmente, para que você não seja um estranho, né? Aí, isso acontece muito com as pessoas que têm alguma situação, alguma condição neurológica. Autistas, por exemplo, eles não têm alguns hábitos sociais naturalizados. Então, eles vão imitando, eles vão espelhando. Né? Se você faz algo, aí você vai no lugar comer alguma coisa, aí fala, isso então é bom. Eu quero a mesma coisa, entendeu?
Você fala uma frase, ele vai gravar aquela frase por causa da reação que alguém teve, porque é a maneira de ser aceito no mundo, gente, sobreviver, de você não ser excluído, não ser visto como estranho. Imagina dentro de casa, o pai, a mãe faz uma coisa e o filho faz tudo diferente. Essa criança sofre. Isso não é tão incomum, né? Às vezes o pai e a mãe já são maduros, já são antigos, eles nem lembram as crianças que eles eram. Aí fala, meu Deus, que esse menino faz isso, mas é você. Fala assim, filho, você sou eu amanhã. Mãe, você sou eu amanhã. E aí, além da obediência e da imitação, pessoal, os filhos, eles têm uma ordenança divina de superar os pais. Honrar também é superar. E não é superar no sentido de venci meu pai, sou melhor do que ele, ou de superar esse velho, essa velha acabou com a minha infância também, deixei ele para o passado. No mar do esquecimento, está repreendido, não é nada disso. É superar não repetindo os pecados, não repetindo as maldades, os erros, porque são homens e mulheres falíveis. Nós temos que superar os nossos pais nesse sentido, de honrá-los, dizendo, ó, pai, por mais que você fez X e Y, o ensinamento que eu recebi, e agora do meu Pai Celestial, eu preciso fazer diferente. E muitos pais têm pecado nesse quesito, porque não estimulam seus filhos que os superem. Porque é preciso reconhecer suas falhas, para você falar, ó, filho, eu não consigo, nisso aqui eu estou falhando, mas você não pode fazer isso. E ter a humildade de aceitar quando o filho realmente fazer diferente. Que os filhos, quando superam os pais, eles estão fazendo com que a humanidade, com que a vida continue se desenvolvendo, né? Então eu falei da minha família, que não para nada, minhas tias que não param para nada, meus tios que descansam cozinhando, aí quando descansa da cozinha, descansa lavando roupa, lavando sapato. Meus tios não usam sapato sujo, não usam calça sem vinco. É um pessoal doido, cara. Nem roupa eu passo, ou seja, eu superei. Não sei se eu superei, né? Que eu não passo roupa, pessoal. De vez em quando vocês vão me ver amassado aqui na igreja. Mas, por outro lado, eu paro. Eu paro para meditar na palavra. Eu não vou trabalhar o tempo todo. Não vou ficar fazendo serviço o tempo todo. Eu paro para refletir na vida, para estar com minha esposa. Meus tios todos tiveram problemas conjugais. Minhas tias, as que são casadas, enfrentam lutas grandíssimas. Das 6 tias, uma não casou e a outra é minha mãe. E mais uma tia que tem ainda um relacionamento. E todas passaram situações muito difíceis. Essas coisas vão se acumulando, né? A questão conjugal, a questão da saúde, a questão emocional. E a minha mãe não para, e eu tento ajudar, né? E aí, além de superar, no sentido bom da palavra, de ir além, de honrar, falando, pai, eu vou levar a tocha do nosso legado uma légua adiante, né? A gente precisa de, depois de levar essa tocha, voltar e cuidar. É difícil, né, Gustavão? Cara, cuidar dos pais é honrar os pais. Obedecer, o que mais? Imitar, que é meio que natural. Superar é nossa missão, nosso dever espiritual é ir além espiritualmente, né? E cuidar, voltar para cuidar. Porque nossos pais precisam de cuidado. Porque Salomão, novamente, né, Camila? Ele fala que as forças vão indo embora. Que os molares os moedores, né, começam a enfraquecer na boca, começa a doer o corpo. E por mais que a nossa sociedade individualista de hoje diga assim, né, que não, cada um por si, não quero filho meu gastando tempo e energia comigo, não é essa a mensagem que nós cremos. Se você é um cristão, se você é um discípulo de Jesus e crê nesse discurso, que inclusive é bem comum, quando eu entro em alguma reportagem, algum post no Instagram, no YouTube, sobre filhos, sobre família, sempre tem, né? Por isso que eu não vou pôr filho nesse mundo, eu não quero ninguém cuidando de mim, não é obrigação de ninguém. A pessoa está ressentida, se projetando ali, né? Porque ela tem que ser alguém que cuide do pai, e ela não quer, então ela já propõe. Então eu não terei filhos, para não cuidarem de mim, porque eu não quero dar esse trabalho, cada um se vira, isso não é justo. Mas é porque o senso de justiça dessas pessoas não é o senso da nação de Deus. Porque para o povo de Deus, o mandamento é claro. Vocês, como povo, como nação, devem honrar pai e mãe. Não é uma escolha individual, tipo, esse mandamento é para mim. Não, esse aqui é para o Gustavo. Só ele que guarda o Shabá. Não, meu irmão, você tem que se ligar e parar de ser escravo e começar a descansar, de verdade. E olha que privilégio, a gente pode descansar 2 dias. Eu já estava pensando nisso antes. Falei, cara, eu fui muito bobo. Domingo e tal. Não, velho, eu vou pegar os 2 dias logo. Eu trabalho na escala 4x3, olha que maravilha, né? Eu sou um dos privilegiados desse país. Já superei a minha família, que ninguém trabalha 4x3 na minha família. Tá vendo, gente, como é difícil a gente reconhecer
a riqueza que nós temos, o que Deus nos deu e fazer a melhor escolha com aquilo que Ele nos deu. E voltar para cuidar dos nossos pais também implica em ser transformado em um discípulo de verdade pelo Senhor. Porque nós precisamos de carregar a carga uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. E é difícil, irmãos. Meu pai, antes dele ter o AVC, eu fui lá, levei ele ele estava usando droga, levei ele no CAPS AD, e ele fez um auê lá, iludiu os psicólogos. Os psicólogos falaram, não, seu pai está excelente. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Meu pai estava, enfim, jogando pedra na lua, já com as teorias dele. Aí voltamos para casa, eu falei, pai, você tem que ir no hospital, marquei consulta, ele não ia, pressão alta, tinha que trocar o remédio da pressão. Menos de um ano, aí teve o AVC. Nós não vamos nos omitir, mas nós cuidamos, nós não salvamos. Não existe maneira de salvar pai e mãe do pecado, porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas nós temos sempre o braço estendido para cuidar, para amar, para ajudar nas necessidades. E necessidades, pessoal, não são caprichos, né? Por exemplo, se você é um filho que cresceu tendo seus caprichos satisfeitos, meus pêsames para você. Você foi mal criado. Você foi maltratado. Essa é a palavra. Que te iludiram, que essa não é a vida, não é a realidade. Agora, todo pai, toda mãe tem a responsabilidade de suprir as necessidades dos filhos, não é verdade? E quando nós damos esse passo de superar os nossos pais, nós nos colocamos na condição de suprir as necessidades dos nossos pais. Para a glória de Deus, há pais e mães que têm muita saúde, muito vigor. Eu e o Gustavo, a gente estava na aula do doutorado há um mês atrás, mais ou menos, e o professor da gente, o Flávio, que já era um senhor, né? Ele tem uns 68, né? Falando da mãe dele, com 81 anos, cara, inacreditável. A mulher corre, faz dança de salão, foi Miss, não sei o que lá. Ela foi Miss tantas vezes que a organização do evento pediu para ela parar de participar. Fala, a senhora podia parar agora de participar para outras pessoas terem chance, né? E ela cozinha a comida dela e ainda cuida dos filhos, que outros filhos vão lá, netos e tal, bisnetos. Mas nem todo pai e toda mãe está nessa situação, né? De ter um colchão financeiro, de ter saúde, de ter ânimo, né? Para cuidar dos netos, de ter inteligência, de ser uma pessoa ainda com a sua lucidez mental. E aí, nós cuidamos nas necessidades. Meu pai tinha um monte de capricho. Toda semana era, Hugo, comecei num negócio aqui de vender camarão, preciso de comprar um freezer. Aí eu falo, meu Deus, de novo. Tá bom, pai, eu estou ocupado, no fim de semana eu vou aí. Aí eu esperava, que eu já sabia. Quando eu ia no fim de semana, eu já tinha esquecido das ideias. Depois, Hugo, arrumei um esquema aqui, ó, vou fazer carretinha, frete, preciso de comprar. Meu Deus. Com certeza não era só comigo, né, gente? A minha mãe não muda muito. Eu vou fazer uma reforma, ela fazia uma parede. Aí, não, agora eu quero uma bancada. Quebrava e vou fazer uma bancada. Aí, não, agora eu quero um portal. Um portal. Ainda tá desse jeito. São as coisas que nossos pais fazem, mas eu não vou me meter nisso, gente. Não é meu dever, não tenho o que fazer em relação a isso, porque é a alegria dela, como ela. Agora, o dia que nossos pais precisam de nós com necessidades emocionais, financeiras, espirituais, principalmente, nós temos que estar presentes. E tudo isso é maneira de honrar os nossos pais. Amém? Agora, os motivos principais, para encerrar, que os filhos devem honrar e obedecer aos pais. Primeiro, porque é a maneira, primeiro ponto, e o principal é a maneira pelo qual muitos de nós viemos e iremos conhecer a Cristo. Então, um filho que honra o pai e a mãe, ouve o pai e a mãe, e logo ao apresentar o Senhor e o Evangelho, esse filho vai acatar. E nós temos essa certeza, né? Se você puder abrir lá em Isaías 38:19, o texto diz assim, ó, os vivos, somente os vivos te louvam, como hoje estou fazendo. Os pais contam a tua fidelidade a seus filhos. Então, quando você inspira a honra, quando você convida o seu filho a honrar aos seus pais, você também está mobilizando a atenção e o coração dele para receber o Evangelho. Agostinho ressaltou a importância desse quinto mandamento com a seguinte pergunta: se alguém deixa de honrar os pais, haverá alguém que ele poupará? Se uma criança, ou um adolescente, ou um filho deixa de honrar os pais, quem essa pessoa vai poupar na vida? Meu irmão trabalha no sistema socioeducativo e ele diz que lá
Uma das coisas intocáveis, você não pode nem mencionar, é mãe. Já houve caso de esfaqueamento, de estrangulamento no sistema, menores de 18 anos, né, que estão sendo reeducados ali por causa da mãe. O menino falou, pode falar do pai, falar dele, falar do tio, falar que ele tem a cara de galinha, falar qualquer coisa. Mas se você fala da mãe, 99% das vezes vai dar briga generalizada, alguém vai sair machucado. Parece que é uma coisa instintiva, né? Uma coisa quase que, né? E é muito brasileiro, muito latino isso, né? Você ser passional, não defender. Não obedece, não honra de jeito nenhum. Mas na hora que falou da minha mãe... A desobediência, o ponto 2 que nós devemos honrar é que a desobediência é condenável pelo Senhor. E a gente vê que Paulo fala lá em 2 Timóteo 3, 1 ao 2, que nos últimos dias, nos tempos difíceis, nós seríamos homens amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos e desobedientes aos pais. São sinais dos últimos dias. E essas coisas não são um bingo, né? Não são assim uma coisa que eu escolho que eu quero ser. Os ímpios geralmente trazem sobre si todas essas maldades juntas, né? De serem, além de arrogantes, orgulhosos, apegados ao dinheiro, insensíveis, ainda desobedientes aos pais. Então a desobediência é condenável pelo Senhor. Altamente condenável, porque Deus é Deus da obediência. Dentro do reino e da lógica que Deus cria o mundo, a obediência é a chave de funcionamento do reino. Muita gente acha que o crente é uma maquininha de cumprir regras. Na verdade, é porque com o tempo nós vamos começando a ter prazer em obedecer. Esses dias eu e a Bia, a gente estava pensando nisso, como que a vida fica mais leve, mais fluida, quando você consegue entrar numa espiral de obediência, de serviço, de temor, de ordem na sua vida. Você, né? Vocês já experimentaram isso? Você acorda, aí ora, aí toma seu café, e evita, né, perder seu tempo com besteira, com rede social. Para a glória de Deus, eu acho que a única rede social que eu ainda uso muito é o WhatsApp e o YouTube. Mas é muito saudável, né? Muito gostoso. Você fala, caraca, eu não tenho nenhum post para ver hoje, nem quero. E aí você chega na hora das refeições, está tudo certo, você vai comer, aí chega de tarde, você tem trabalho, você consegue fazer, aí você consegue conversar com a pessoa que está ao seu lado. Aí basta, às vezes, um BO no trabalho para você entrar. Eu falei para a Adriana, eu tive umas semanas atrás, meu amigo, que se eu andasse armado, só Deus sabe, porque como foi o diabo, cara, foi uma guerra espiritual. A gente ri assim, né, porque parece piada, mas a guerra que nós travamos com o inimigo é na mente, ele fica lançando dardos e tentando influenciar a nossa vida para a gente desobedecer a Deus, nosso Pai Celestial. E a desobediência é condenável. Então nós não precisamos desobedecer grandemente, só precisa de ser uma pequena desobediência. Aí eu comentei com ela que nosso grupo lá do Afiando a Lâmina tinha que mudar, tinha que ficar assim, ó, faca cega, fé amolada, porque a faca está amolada. Tem uma expressão, uma música do Milton Nascimento, né? Fé cega, faca amolada. É o contrário, tem que ser, a faca tem que ser cega. A fé tem que estar amolada, porque está difícil. E é isso, quanto mais nós desobedecemos, mais nós estamos buscando condenação. E por outro lado, o Senhor se agrada da obediência e honrar os pais glorifica a Deus. Esse é um dos motivos, né? Em Efésios 6:1 diz assim, né? Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E diz, desculpa, isso é em Colossenses 3:20, né? Se quiser anotar aí. E no Efésios 6:1 diz assim, também, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. A obediência dói. É difícil? Mas é justo. E a justiça tende a doer, tende a exigir esforço e dedicação. Quarto ponto da obediência e da honra aos pais é por causa do sacrifício que os pais fazem. E eu vou falar para vocês, eu achava que era só até sair de casa. Eu saí de casa em 2013, com 28, 29 anos. Deus sabe que por mim eu tinha saído aos 17. Mas Deus não queria que eu saísse aos 17. Então ele fez de tudo para eu ficar, porque eu era um menino meio precoce, assim, muito curioso, muito impetuoso. E eu fiquei doente exatamente com 17, né? Dependente de 100% dos meus pais, fazendo hemodiálise e todo um rolê que muitos aqui já sabem. Mas ainda hoje eu vejo meu pai e minha mãe fazendo sacrifícios. Minha irmã mora
na mesma casa da minha mãe, né? Tô dando esses exemplos pessoais, pessoal, mas não porque minha família é referência, não. É porque é o que eu tenho, né, de experiência aqui. E o tanto de sacrifício que minha mãe faz para que haja saúde, que meu sobrinho tenha algum cuidado, para que minha irmã chegue e tenha comida. Às vezes, domingo, eu faço questão de passar ali no frango, quando eu vou lá, no frango assado. Aí, às vezes, meu desgosto acabou, porque, né, sai do culto aqui, o irmão, cara, já vamos servir a janta. E aí eu chego lá sem nada e tá minha mãe, não, mas a gente dá um jeito. Aí ela levanta, deixa o prato na mesa e começa a fazer. Aí pronto, aí me derruba. Eu falo, meu Deus, isso não acaba nunca, né? É o sacrifício que fizeram e que fazem, e isso deve ser honrado. É difícil, né, para uma criança, para um adolescente, um jovem adulto reconhecer isso, porque existe esse ímpeto rebelde que nos diz, não, mas é obrigação, né, dele. Me botou no mundo, se vira. E quando a gente é novo, a gente está muito focado em nossa própria satisfação, em nosso próprio prazer, nosso próprio ego. Então não adianta julgar e condenar os jovens, né? Sócrates já fazia isso e não adiantou muito. A questão é que você não pode ser assim para sempre. E a nossa referência é Deus, que sacrifica o seu próprio filho para que nós possamos ter vida. E pela riqueza da sua experiência, quinto ponto, né? Por causa do sacrifício e também por causa da experiência que os pais têm. É muita experiência. Se você parar para conversar aqui algum tempo com pessoas que são pais e mães há mais tempo, a irmã Maria Cristina, a Vanessa, o Adriano e a Carol, o tanto que a gente vai aprender com esse pessoal aí, né, é constrangedor, porque é muita experiência na criação de filhos. E aí o filho cresce e esquece que a experiência é valorizada dentro da Bíblia muito mais do que o conhecimento informacional, né? Nós somos de uma geração e de uma como é que se diz, de uma zona de pensamento, talvez de uma cosmovisão, a palavra, que ter informação vale mais do que ter experiência. Isso é o Ocidente. Da Grécia para cá é assim. No Oriente, o que vale mais é a experiência. Você sabe fazer? Você viveu? Não, então não tem o que falar. E acabou. E é desse contexto que vem o povo hebreu. É desse contexto que vem o nosso próprio mestre. Tanto que Jesus poderia ter resolvido o discipulado em uma semana. Falar, galera, é o seguinte, vamos fazer um retiro intensivão lá em casa, beleza? Vou ensinar vocês tudo o que vocês têm que aprender. E acabou. 12 discípulos prontos. Mas não, 3 anos andando com um monte de... Nem Noé carregou tantos animais. Com um monte de tolo. Ai, Senhor, um nega, o outro foge, o outro trai. E aí, nós desvalorizamos a experiência porque nós somos muito bons, né? Temos o computador. Qualquer coisa, pai, eu vou no Google, não preciso das suas ideias, não. Não é desse jeito. A gente que é professor sabe disso. Você está dando aula e no meio da aula tá um moleque lá, assim, ó, no Google. Professor, não sei se é assim, não. Aí, pior, gente, que às vezes o Google tá errado mesmo, de verdade. E o moleque insiste, porque ele tem fé nos dados. Tem um autor chamado Yuval Harari, que escreveu o livro Homo Deus e o Sapiens, ele fala isso, que é uma nova religião, não religiosa, mas é essa, do dataísmo, onde os deuses são os dados. Eu confio mais na informação digital e nos dados do Google do que em qualquer outra pessoa. Então, se o Google diz, é verdade, entendeu? Eu não me relaciono com as pessoas para adquirir experiência sobre ela e ouvir a versão dela sobre ela própria. Eu vou no Instagram e faço um mapeamento das fotos, né? Vejo os posts que ela tem, eu fico olhando as informações aí. Não, já conheço fulano. Como? Não, eu vi lá o Face dele, o Instagram dele. Que pobreza, meu Deus. Volta, Jesus, que tá difícil. E aí, gente, Provérbios 6:20, como a Camila falou, diz assim: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Provérbios 6:20. Porque eles têm experiência, né? No Provérbios 23:22, ouça o seu pai que te gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. E os 2 últimos motivos pelos quais os filhos devem honrar os pais é porque é do nosso interesse a promessa que Deus nos fez. Essa vida longa e abundante, que deve se refletir na nossa vida, também deve se refletir e voltar para os nossos pais. Porque honrando eles, nós vamos usufruir de bênçãos. E essas bênçãos voltam no cuidado para os nossos pais. Eles nos instruíram, eles cuidaram de nós, mesmo dentro das suas limitações, que eram imensas, gigantescas. Até porque eles não são perfeitos, nunca foram, né? E quando Jesus viu os fariseus se recusando a sustentar seus pais na velhice, ele acusou eles de violar o 5º mandamento. Porque eles falavam assim, olha, pai, mãe, o que eu poderia te dar eu já dei na igreja. Foi corban, foi oferta ao Senhor. Então já era. Eu não volto mais para te ver, para te visitar. E é uma tradição que mata a honra.
E às vezes nós criticamos os fariseus, mas quantas tradições a nossa geração abraçou e que tem invalidado o mandamento de Deus? Que não, mas na minha família é que pai e filho é assim mesmo, cada um na sua, né? Ninguém se fala muito. Mano, desde quando a sua tradição deve competir com a palavra de Deus? Não, é que, então já é demais. No Brasil, assim, não, porque minha mãe é que cria meus filhos, ela que manda. Não importa a tradição que você tenha, se é cultural, né, se é latina, se é familiar, todas elas devem se curvar, toda altivez de pensamento deve se curvar ao senhorio de Cristo. Deve ser cativa ao coração e à vontade de Cristo. E essa tradição familiar, né, não, a família do meu pai é assim, né, cada um no seu canto, porque se eles se juntarem é guerra. Já contei, a Adriana e Gustavo sabem de tantas histórias. No sepultamento de um tio meu pai arrancou o dente do outro irmão no soco. Então eles fazem essa escolha. Melhor a gente ficar separado. E aí, você invalida a lei de Deus por causa das vossas tradições. Minha família é desse jeito. No Brasil é desse jeito. E eu sou desse jeito. É problema de conversão, né? Pesado, né, irmãos? Eu nasci assim, minha mãe é assim, meu avô é assim. Eu falei, então tá todo mundo errado aí. Tá todo mundo condenado. Vai sepultar teu pai e tua mãe aí, simbolicamente, as tradições têm que ser enterradas. E por último, gente, essa relação de honra pai e mãe é uma referência para nossas relações com as autoridades que nós temos ao longo da vida. Seja o governo, que é difícil, né, se submeter ao governo. Pagar imposto, então, nem me fale, né? É difícil se submeter às autoridades eclesiásticas, aos líderes que o Senhor põe na nossa vida, na igreja. Inclusive, nós estamos, talvez, na geração mais difícil de ser pastoreada. Talvez nós não vamos... Camila, você vê que meu celular está despertando, por favor. Era para acabar, gente. Que misericórdia. A geração talvez mais difícil de ser pastoreada é a nossa. Por quê? Primeiro que nós temos a ideia de que não precisamos de ninguém. É a tradição cultural. Segundo, que a nossa vida é privada demais para compartilhar com alguém, né? O meu acerto é privado e meu erro é privado. Ninguém tem nada a ver com isso. Mas isso é mesmo. Na lei da Babilônia, do Egito, na lei do mundo é. Porque Tiago diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros para sermos curados. Por isso nós temos uma sociedade enferma, né? Eu acho que Freud lia a Bíblia, ele leu esse texto aí. Ele e Lacan vieram com a ideia de que falar cura, por isso também, né? Inclusive, quando o confessionário católico, cristão católico, cai em desuso, surge a psicanálise resolvendo essa lacuna na Europa, que não era mais cristã. Olha que conveniência, né? E a submissão às autoridades civis ou eclesiásticas, ou no trabalho. Gente, eu vou ser sincero, para mim o mais difícil é no trabalho. Eu pagar o imposto é de boa, né? Parar na blitz é tranquilo. Eu não sou tão submisso como eu gostaria aos meus líderes, né? Me perdoa, Gustavo, Rodrigo, Adriano, mas eu vou melhorar. Mas no trabalho, rapaz, você ser liderado por gente incompetente é difícil. Ou gente preguiçosa, ou gente tola. Mas não há autoridade, inclusive essas, que não sejam constituídas por Deus. E se a gente não aprende a honrar pai e mãe, se nós não somos um povo que tem isso como verdade, nós não saberemos nos comportar diante de autoridade alguma. E a Bíblia diz lá em Provérbios 23, 22, né? Desculpa, já li esse aqui, né? Diz em... A gente perdi a referência aqui, eu acho que é em Romanos, né? Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos maus feitores, e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos. Opa, não era só pai e mãe? Agora, honrai a todos. Amai a fraternidade. Temei a Deus, honrai ao rei. E nós sabemos que Deus nos dá essa capacidade. Porque fora de Deus, sem o Espírito Santo, não tem pastor que dê conta da nossa vida, que nos ajude nas nossas lutas. Eu recebi uma ligação esses dias e uma mãe
falando de um ex-aluno meu que estava com pensamentos e ideações de fim de vida e pensando em lutas, confusões, de 15 anos. E há muito tempo que eles não têm uma família espiritual, que eles congregam. Não tem ninguém, é eles por eles, entendeu? É eles e o YouTube. E não é só isso. É um menino que não tem o pai. Tem um recurso, um salário, uma pensão muito boa. Mas não tem o pai, não tem uma família, além, né, da mãe que luta muito, trabalha muito, e na escola não tem amigos, é muito bullying, é tanta coisa, gente, que vai acontecendo, sabe? E aí, ele chorando, falando que a vida dele era acordar, pedir a Deus para estar com ele, vocês sabem no sentido que eu estou falando, não no sentido espiritual, e dormir e acordar de novo, e que não conseguia mais ver sentido em nada. E eu fiquei pensando naquilo, né? Quantos de nós estaríamos dispostos a ser pai de um garoto assim, né? Ser mãe, ser irmão? Quando a gente abraça nosso chamado cristão, nós abraçamos o chamado para sermos filhos, mas para sermos pais e irmãos também. E às vezes o que nós mais precisamos é isso. Então, se Deus colocou pessoas aqui, isso é muito sério na sua vida, como pai e mãe, a gente está falando aqui de pai e mãe mesmo, mas alguns de nós não temos. Não temos pai e mãe há algum tempo, ou temos pai e mãe que não são salvos, ou que não amam a Deus, ou que não têm o temor e se afastaram. Aqui, como Jesus fala, né, para Maria, mulher, eis aí o teu filho. Fala para João, João, eis aí a tua mãe. E é isso que Deus faz conosco. Só que, mais uma vez, nós vamos gastar tempo, gastar energia, gastar nossos recursos e vamos gastar afetos para que essa família funcione. E vai dar errado, vai, mas nós nunca vamos desanimar. Sabe qual é a única família perfeita? Não tem nenhuma família na Bíblia para você imitar, gente. Se você ler todas as famílias, deram BO, né? Tô mentindo, Gustavo? Não tem como, cara. Todas, até a de Jesus. Aí a mãe com os irmãos vem para amarrar Jesus, aí fala... A gente aprende que a única família perfeita é a do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É Jesus, o Filho, obediente até a morte, que a sua obediência redime a nossa desobediência. É do Pai que ama e que cuida e que provê e que sustenta e que dá o exemplo perfeito para ser imitado. E nós somos essa família, viveremos em família eternamente. Por isso que nós já chamamos aqui uns aos outros de irmãos. E que a gente possa honrar uns aos outros como irmãos, como pai, como mãe. Quebrar as tradições ao redor, quebrar as mentiras, né, da cultura, que às vezes a gente aprende até dentro de casa, e entender que o 5º mandamento não é só para você. O 5º mandamento é para um povo, e esse povo somos nós. Não é só para algumas famílias da igreja, é para nós. Então as crianças que entram aqui são parte desse povo e nós temos que tratar como nossos filhos. As pessoas mais velhas que entram aqui, nós honramos e cuidamos como nossos pais. Porque nós somos outro povo, nós somos de outra nação, nós somos de outra origem. E é isso que o Senhor nos ensina, que o 5º mandamento não é uma regrinha fácil de ser cumprida. Na verdade, é um modo de vida, é uma maneira de enxergar a realidade que revoluciona tudo que nós fazemos. Amém? Senhor, nós oramos a Ti agradecidos pela Tua graça, a Tua palavra, o Teu amor, que nós possamos ser obedientes como Teu Filho Jesus foi. Que nossas famílias imitem a relação do pai com o filho, uma relação de obediência, de reverência, de honra, de cuidado, de proteção e de missão. O que mais precisamos é ter o senso de missão, que nossas famílias não sejam, Senhor, dispersas pelo pecado, pelas tradições culturais, pelas tradições que herdamos da família na terra, mas que nós possamos entender que a nossa verdade está no reino, que a nossa cultura é a do reino e que a nossa vida é a vida do reino e a nossa missão é manifestar o reino. Em nome de Jesus, nos dá direção para agirmos honrando nosso pai e nossa mãe enquanto eles estão vivos. E aqueles que não têm mais pai e mãe na terra possam honrar os que o Senhor transformou em pai e mãe, transformou em irmãos, e as autoridades que estão sobre nós, possamos ser justos, possamos ser íntegros, possamos ser verdadeiros, porque falar, Senhor, não é o nosso chamado é viver e anunciar. Em nome de Jesus, ser conosco. Fala aos corações de maneira específica e profunda, para a glória do Teu nome, nós te pedimos e agradecemos. Amém.